Bom dia, Pepitas, todas bem? Eu lavei o cabelo e fiz esse arranjo aqui para ele secar sem usar o secador. Porque é motivo de não estragar meu cabelinho que é fininho. Então vamos lá, hoje é Gênesis. Ai meu Deus, dobrei tudo a Bíblia. Jesus não fica feliz com isso. Brincadeira, ele nem liga. Hoje é do 27 ao 29. Bora. Vamos ver se 29 é grandão. Mais ou menos, vamos lá. Isaac abençoa a Jacó. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe, meu filho. E ele lhe disse, eis-me aqui. E ele disse, eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco e sai ao campo. Apanha para mim alguma caça e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaac falava a seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo, eis que tenho ouvido a teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo, traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos. Eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe, eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Se por acaso meu pai me apalpar, eu serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe, meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz, vai e traz os cabritos. E buscou-os e os trouxe a sua mãe, que fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. Ai, meu Deus. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a teu pai, eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaac a seu filho, como é isto, que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaac a Jacó, chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as de Esaú, seu irmão. E abençoou e disse, és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse, eu sou. Gente, teve chance várias de não fazer isso. Então disse, faze chegar isto perto de mim, para que coma da caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. E aproximou dele e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaac, seu pai, ora, chega-te e beija-me, meu filho. E chegou-se e beijou. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se curvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. A benção de Esaú.
E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, e veio Esaú, seu irmão, de sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e o trouxe a seu pai, dizendo: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e a trouxe para mim? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e já o abençoei, e ele será abençoado. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, gritou com grande amargura e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então ele disse: Não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e agora me tomou a minha bênção. Disse mais: Não reservaste para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: Eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. A ameaça de Esaú. Gente, Jacó era feio, hein? Feio. E odiou Esaú a Jacó, óbvio, né? Por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão, né? Quem vai julgar, né, Esaú? Quem é que vai julgar? E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta-te, retira-te para Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, para que seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? A fuga de Jacó. E Isaque chamou a Jacó, abençoou-o, e lhe ordenou, dizendo: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. Acho interessante, ele vai lá e toma uma mulher, né? Espero que isso mude no Novo Testamento. E te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar mulher dali para si, e que abençoando-o lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se for a Padã Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai,
Foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabaiote. Partiu, pois, Jacó de Bersebá e foi a Arã. A visão da escada em Betel. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e viu uma escada erguida na terra, cujo topo tocava nos céus, na qual os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava no topo dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Depois te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, se me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai o Senhor, me será por Deus. Cara, tu já fez um monte de absurdos. Jacó é ousado, tá, gente? E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó chega a Arã. Então pôs-se Jacó a caminho, e foi à terra do povo do Oriente. E viu um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos e removiam a pedra de sobre a boca do poço para dar de beber às ovelhas. E tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Arã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. E disse-lhes mais: Está ele bem? E disseram: Está bem. E aquela é Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia. Não é tempo de ajuntar o gado? Dai de beber as ovelhas e de apacentá-las. E disseram: Não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber as ovelhas. O encontro com Raquel. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labaão, irmão da sua mãe, e as ovelhas de Labaão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labaão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel, que era irmão de seu pai e que era filho de Raquel. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labaão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o, beijou-o e levou-o à sua casa. Ali contou Jacó a Labaão todas estas coisas. Então Labaão disse-lhe: Verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele 1 mês inteiro. Depois disse Labaão a Jacó: Por que tu és meu irmão? Hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labaão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Leia e o nome da menor Raquel.
E Léia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse, mas é claro, né? 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão, melhor é que eu a dê a ti, do que eu a dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Labão engana Jacó. Ah, mas olha só a justiça acontecendo no mundo, não é mesmo? E disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à noite que tomou Léia, sua filha, e a entregou a Jacó, que se deitou com ela. Gente, devia ter pouca vela naquela época. Ai, meu Deus. E Labão deu suas servas e Zilpá a Léia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã Jacó viu que era Léia, pelo que disse a Labão, por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? Olha só, olha Jacó, como é ruim ser enganado, não é mesmo? Ai, ai, ai. E disse Labão, não se faz assim na nossa terra, que a menor se case antes da primogênita? Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que me servires. Pobre Léia também, né, gente? Que horror, coitada da Léia. O casamento com Raquel. E Jacó fez assim e cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel e amou também a Raquel mais do que a Léia, e serviu com ela ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Léia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Os filhos de Jacó. E concebeu Léia, e deu à luz um filho, e chamou-o Ruben. Pois disse, porque o Senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou-o Simeão. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou Levi. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou-o Judá, e cessou de dar à luz. Bom, agora já é o 30, e o 30 é pro outro vídeo. Gente, eu não tô entendendo, esse Jacó, essa Raquel, essa Léia. Eu li o comecinho do próximo. Ai, 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 minha gente. Mas é isso. O vlog de hoje não vai ter muita conversa, porque acho que eu já falei muito nos outros vídeos. Não, mas não é isso. Espero que vocês tenham uma semana abençoada. Eu comecei uma campanha de oração para um amigo meu que tá solteiro. E é assim, gente, eu oro pelas pessoas e eu espero que Deus ouça. Espero que ele me ouça. Eu tenho tentado ser o melhor que eu posso. Ainda deslizo, né, gente? Dou uma mentira aqui e ali, porque você vai ver mais pra frente na Bíblia que fala que ser muito sincero dá problema. Daí eu entendo que Deus tem regras, mas nada é a ferro e fogo. Senão, né, querido? O céu tava como? Cri, 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 cri. Só ia entrar as crianças, né, que infelizmente morrem. Só ia ter criança. Que nem os velhos entrar, porque velho, só porque fica velho não se santifica. Então, comecei essa campanha de oração por um amigo meu que está solteiro. Eu já estou orando por outra amiga. Por mim, pela minha família, pelos meus amigos, pelos filhos dos meus amigos. Mas assim, esses 2 eu estou porque eu queria que Deus fizesse disso um bom testemunho
E que eles fossem felizes, né, gente? São meus amigos. Quero muito que eles sejam muito felizes. Mas contarei cenas dos próximos capítulos, tá certo? Ótima quarta-feira pra vocês, pepitas.